Até já. Porque agora é preciso segurar a vida. E temos que falar porque é preciso um bom seguro de saúde, um bom seguro de habitação, Não, seja aliás, qual for, quais é fundamental. são os seguros essenciais Bom para dia. uma família? Olá, Luís. Bom dia. Luís. Bem-vindo. Quer dia. entrar no Big Brother também ou não? Não estava para dava aí, jeito. Acho que não. Mas seria assim calminho, como o Luís é. Tem dias. Tem dias, pois. Não sou muito calminho. Não. Que engraçado, mas parece. Mas sou equilibrado, sim. Pronto, é uma diferença. Já não é mau. É uma diferença. Olha, de facto, as pessoas às vezes têm tanta informação, nós ouvimos tanta coisa que não sabem bem o que fazer nem onde se dirigir. Daí estarmos aqui hoje com a DS, Decisões e Soluções, porque quais são os seguros que alguém deve mesmo ter na vida e na família? Sim, bom dia. Essa questão é, ou seja, em Portugal grande parte dos seguros até são obrigatórios, não é? Certo. Só se deve ter. O automóvel é obrigatório. Os principais, qualquer família acaba por ter que ter o seguro automóvel, que não se pode circular sem um seguro, pelo menos o obrigatório. Depois, na parte da casa, da habitação, acabam por ter que ter normalmente 2 seguros que são relevantes. Um que também é obrigatório, porque a maioria das pessoas recorreu ao crédito bancário e, portanto, tem que fazer um seguro de vida para salvaguardar. Portanto, não há crédito à habitação sem seguro. Sem seguro de vida é praticamente impossível e, portanto, esse acaba por ser uma coisa comum em todas as famílias. E depois o seguro da própria casa em si, Do recheio. que segura 2 coisas importantes. Uma é, como eu dei a casa como garantia para pedir um empréstimo, portanto o banco obriga a ter um seguro para se acontecer alguma coisa à casa, em termos de incêndio, inundação, um sismo, etc., que destrua a casa, ela ter que ser reconstruída para continuar a valer o valor. E depois há uma outra parte do seguro, que aí até há uma grande falta de informação, que é assegurar o recheio da casa. A maior parte das pessoas, por vezes, vê-se notícias em que há uma tragédia e as pessoas lamentam-se e realmente se estragam muitas vezes a vida porque tudo o que tinham em casa não estava seguro. Embora tivessem um seguro da casa, Então, mas das paredes, digamos certo. assim, que é o da seguro construção, normal que é o quando se tem normal. um crédito à habitação. Não, é outro, são 2. Não é Uma isso, coisa mas crédito ou seja, quando eu vou a um banco, peço um crédito, o normal é esse só da casa em si, não é do recheio, não é? O banco, quando exige o seguro, está preocupado com o facto de, se a casa tiver algum problema, ela ser reconstruída. Não com o que lá está dentro, não é? Exatamente, o que está dentro são bens, são pertences da própria pessoa. E, portanto, muitas vezes a pessoa, por falta de informação, se lhe perguntarmos, o senhor tem seguro da sua casa? A pessoa diz, tenho, até comprei a casa com recurso a crédito e, portanto, tenho um seguro. Mas, de facto, não está a cobrir muitas vezes, ou na maioria dos casos, o recheio. E isso é determinante, porque hoje em dia, se fizermos contas, qualquer pessoa, se for ver tudo o que foi pondo em casa, enfim, desde os eletrodomésticos, o mobiliário, então as senhoras, por exemplo, em sapatos, malas, vestidos, não sei o que, imaginem. E o seguro cobre o isso prejuízo. tudo? Se eu Pode tiver cobrir? um seguro de recheio, ele vai cobrir tudo o que está dentro da casa, havendo um sinistro, ou, por exemplo, até um simples roubo. Imaginem que a pessoa está de férias, está fora de casa e alguém entra dentro de casa, carrega tudo para e leva, e a pessoa chega à casa e tem a casa vazia. Ora, se tivesse um seguro que cobria o recheio, isso estava coberto e podia voltar a comprar tudo novamente. O valor do seguro varia consoante aquilo que queremos segurar, não é? De acordo com o valor que temos em casa. Claro. E vamos lá a um caso em particular, que eu acho que nós podemos pôr aqui no nosso plágio, da família Ramos. Porque qual é o objetivo da ES? É que você tenha o melhor seguro, ao melhor preço e que possa poupar. Porque às vezes, por exemplo, vamos a um banco, é a seguradora com quem o banco trabalha, não procuramos nada mais, Sim, não é? Essa, digamos que é a questão essencial. Ou seja, a grande parte dos portugueses e das famílias e das pequenas empresas normalmente contratam os seus seguros como? Através do aconselhamento de um mediador. Mas qual é o problema da maioria, de 90 e tal % dos mediadores que existem em Portugal? Regra geral, representam uma seguradora. Claro. Ora, existem em Portugal dezenas de seguradoras com ofertas muito diferentes, com preços diferentes, com coberturas diferentes. Portanto, o que é que nós fazemos, a DS, o que é que faz há 14 anos em Portugal? E temos agências em todo o país. Já ajudámos centenas de milhares de pessoas a terem, através de um único mediador, a possibilidade de aceder às melhores soluções de todas as seguradoras e que não é o normal que existe no mercado. Ora, com isso, consegue-se realmente casos, todos os dias, em que as pessoas têm poupanças muito significativas no que pagam. Esta aqui é impressionante, porque eles tinham pedido um crédito de 250 mil euros, ainda faltavam 22 anos para pagar, e pagavam 371 euros por mês de seguro de vida. Passaram a pagar 125 com exatamente o mesmo seguro, ou seja, ficava tudo igual. Às vezes até com melhores coberturas, porque isso também é um problema, se as coberturas depois são as suficientes ou não. Mas, de facto, aqui há uma questão
nos seguros existem alguns que têm mais peso no orçamento familiar. O seguro de vida do crédito à habitação é um dos que mais peso tem. Sim. Principalmente em casais, o seguro aumenta bastante a partir dos 45 anos, daí em diante. Então, chega-se a um ponto que, por exemplo, aos 60 anos, uma família que normalmente contrata o crédito para pagar até aos 70 ou 80 anos, pode chegar ao ponto em que o valor do seguro de vida que paga por mês é mais elevado do que o valor da prestação do crédito. Este é elevadíssimo, 371 E, portanto, o que quer dizer que um aconselhamento aqui faz uma diferença. Há famílias, este primeiro de 3 exemplo... mil euros por ano! Este exemplo desta família, se ela mantiver a casa... Imagino que já comprou uma moradia, que é a moradia que vai viver toda a vida e que vai andar a pagar o crédito até ao fim. Este primeiro exemplo, a família vai poupar 65 mil euros só no seguro de vida no decorrer dos 30 anos que fez o empréstimo. Portanto, é uma diferença absolutamente vital. E, portanto, isto tem a ver com um desequilíbrio que ainda existe no mercado, em que realmente a maior parte das pessoas contrata este tipo de seguro quando se dirige para fazer o crédito e nessa altura faz o que o banco lhe indica. E o banco, claro, não é uma instituição de solidariedade, quer ganhar o seu dinheiro e tem a sua razão, mas depois, se tiver um aconselhamento externo, podemos realmente analisar e dá cerca de um pouco mais de 10 anos para cá, tendo em conta que a Comunidade Europeia obrigou Portugal a aplicar uma determinada legislação que proíbe os bancos de obrigar os clientes a terem o seguro onde eles exigem. Houve realmente várias seguradoras internacionais que vieram para Portugal, aumentaram, digamos assim, acabou o monopólio do seguro de vida e passou a haver uma concorrência e isso baixou o preço, sim, em muitos casos, para mais de metade. Não, aqui é impressionante. Vamos a outro caso de outra família, que era a família Pereira. Tem 40 anos, tinha pedido 190 mil euros, ainda estavam 30 anos por pagar, pagavam 67 euros por mês, ficaram a pagar 33, o que é uma poupança de 44 euros por mês. Não é? Não era tão alto este valor. O crédito também não era o crédito também era mais baixo. Tem muito a ver Eles são mais novos. Com a dimensão. Sim. A idade e o capital em dívida faz uma diferença grande. Mas, de qualquer forma, isto faz uma diferença enorme no dia-a-dia desta família. Ou seja, mesmo quando se paga pouco, ainda se pode poupar. Sim, não é? sim. Então, porque aqui é metade, reduz para metade. Claro. De 17 para 33. Acima dos 40 e poucos anos, normalmente a poupança é de 50%. Ou seja, o cliente consegue ficar a pagar metade do que estava a pagar se ainda tiver o seguro no banco. Então, e basta ir a uma das vossas lojas, não é? Contactar-vos. O serviço é completamente gratuito que nós prestamos e o cliente não corre qualquer tipo de risco. Pode haver um ou outro caso, por algumas condições negociadas com o banco muito especiais, que venha a inviabilizar a situação. Mas nós analisamos isso sem problema nenhum e, portanto, se tiver possibilidade de melhorar as suas condições, vamos tratar. Aliás, ajudamos hoje em dia um pouco mais de 1000 famílias todos os meses a baixar este seguro. Mesmo no seguro de saúde, porque cada vez mais as famílias fazem seguros de saúde para terem acesso à saúde privada. Vocês também aconselham o que é melhor para cada família, não é? E o aconselhamento também é muito importante, mais pela complexidade. Ou seja, a maior parte das pessoas que não está muito por dentro de o que é que um seguro de saúde deve contemplar para cobrir as necessidades da minha família e até onde é que é o plafond, porque aí temos que gerir quanto é que a família pode gastar num seguro de saúde. Claro que esse aconselhamento é vital e, portanto, normalmente as pessoas contratam muitas vezes o seguro de saúde, mais uma vez, porque alguém lhe fala nisso, por exemplo, sei lá, num balcão, quando vão ao banco, o gestor lá tanto fala e ele acaba por subscrever um seguro, mas muitas vezes não sabe exatamente o que é que está a subscrever. E, portanto, muitas vezes está a gastar dinheiro desnecessário com falta de coberturas. Ora, se usasse um mediador especializado, como é o nosso caso, teria a possibilidade de conhecer a oferta, porque existem em Portugal 10 ou 15 seguradoras a oferecer seguros de saúde diferentes. Dentro de cada seguro de saúde há características que fazem com que o preço aumente ou diminua e, portanto, há coisas que são mais indispensáveis e outras menos e, portanto, se isto for feito com conhecimento, faz um ajuste de preço significativo. Vocês já têm um objetivo, que é ajudar à poupança das famílias. As famílias não pagam nada por esse serviço, portanto, eu não vejo aqui outra forma de não procurar. É a mesma coisa, não é? Com o carro é a mesma coisa. Sim. Com o carro é exatamente igual. Portanto, há uma parte do seguro do automóvel que é obrigatório, que toda a gente tem que ter, que se chama a responsabilidade civil, e depois há, quando a pessoa compra um carro, ter a possibilidade de também cobrir o que se chamam os danos próprios, ou seja, se eu causar um prejuízo ao meu automóvel, estar coberto. Principalmente hoje em dia, quando os carros têm um valor mais considerável. E de maneira que, mais uma vez, aí existem N características que têm que ser variáveis, que têm que ser analisadas e, portanto, o preço final de um seguro de um automóvel pode variar imenso de acordo com as características que eu quero. E, portanto, muitas vezes o cliente não sabe avaliar o que é que realmente é importante, o que é que ele devia valorizar. E se tiver um aconselhamento especializado, faz toda a diferença. Olha, adorei. Era bom para a cadeira quente, fala bem. Fala bem. Fala bem, um beijinho. Obrigado. Um bom ano para si. Muito obrigada. Eu tenho contra todos os riscos. Claro. Tem que ser. Não, eu nessas coisas é sempre. Claro, e tu desastrado como és, então o melhor é isso.